E o primeiro ponto que eu quero trazer para nós meditarmos nessa noite é que a situação espiritual do mundo deve nos trazer preocupação. Versos 16 e 22. Como eu disse, Paulo ficou preocupado com o estado espiritual dos atenienses. Atenas era uma cidade que era cheia de santuários pagãos. Na época tinha um ditado que era mais fácil achar um santuário pagão, uma imagem de um ídolo, do que achar um homem, por exemplo, uma pessoa, de tantos ídolos que haviam naquela cidade. Então Paulo, ao andar por Atenas, ele vendo aquela situação espiritual, ele ficou preocupado. Ali havia também o Paternum, por exemplo, que até hoje é uma ruína, um ponto turístico ali em Atenas, na Grécia, mas que é um símbolo da idolatria, porque foi um templo dedicado a deusa Atena. E Paulo, então, preocupado com a situação espiritual, ele começa a pregar o evangelho ali. E a situação espiritual, ao nosso redor, ela deve nos incomodar. Ao observarmos, por exemplo, a situação espiritual entre os nossos parentes, amigos, ao observarmos a situação espiritual nas cidades, né, no nosso país, no mundo, isso deve trazer uma preocupação aos nossos corações. Porque foi essa situação espiritual que os atenienses estavam passando que levou Paulo a tomar uma atitude. Nós devemos nos preocupar em levar essas pessoas que ainda não conhecem a Jesus como único e suficiente Salvador, a mensagem do Evangelho. Nós não devemos ficar conformados porque algum familiar, algum amigo no trabalho, algum amigo na faculdade ainda não conhece Jesus. Eles devem, ao nos relacionarmos com essas pessoas, eles devem ver que nós somos cristãos e nós devemos nos preocupar com o estágio espiritual que essas pessoas estão vivendo. Nós devemos nos preocupar em combater todas aquelas ideias que são contrárias à palavra de Deus. Nós devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. O segundo ponto vai falar que nós devemos dialogar com os descrentes. São os versículos 17 e 18. A preocupação de Paulo aqui, ao ver a situação espiritual dos atenienses, essa situação levou Paulo a tomar uma atitude. Paulo, ao ver que os atenienses eles estavam perdidos, o que ele fez? Ele tomou uma iniciativa. A Bíblia fala que ele foi até a sinagoga e ali ele começou a pregar para os judeus e começou a pregar para... Tinha uns gregos que eles acabavam abraçando o judaísmo e frequentavam a sinagoga. Então Paulo começou a pregar para essas pessoas que, mesmo sendo religiosas, ainda não conheciam Jesus. Por quê? Eram pessoas que todos os sábados estavam, entre aspas, na igreja, estavam ali lendo a Bíblia, mas ainda estavam cegas espiritualmente. Isso significa que, muitas vezes, a missão é levar o evangelho até mesmo dentro das igrejas. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas entram na igreja, mas ainda não conhecem a Cristo. Às vezes estão mais presas numa religiosidade, sem conhecer a Cristo, sem base bíblica, mas ainda não tiveram os olhos desvendados para que possam enxergar a Cristo. Às vezes estão mais presas nos estatutos. Isso era mais comum antigamente, né, que tinham muitas igrejas que pregavam muitos usos e costumes, por exemplo, então as pessoas ficavam mais presas aos estatutos dessas igrejas, pregavam os usos e costumes, por exemplo, do que ao Evangelho de Cristo, no que a Bíblia ensina. Então o Evangelho, a missão também se dá dentro da igreja. Paulo, ele percebeu que aquelas pessoas que estavam frequentando a sinagoga, que eram religiosas, elas precisavam também receber Cristo como Salvador das suas vidas. E Paulo, então, ele não ficou acomodado com aquela situação. Paulo, além disso, ele procurou levar o Evangelho de forma universal. Por quê? Porque depois disso, de pregar a sinagoga, o texto vai dizer que ele pregava na praça. Naquela época, a praça era o centro de poder, onde as pessoas iam para comprar, onde eram debatidas, tinha as eleições ali, tinha
qualquer evento religioso, tudo era realizado na praça. Então ali passavam pessoas de todos os tipos sociais, desde ricos até os pobres, passavam professores, médicos, todos os tipos e todas as profissões. Na época tinha escravidão, então tinha os escravos, tinham aqueles que eram donos de escravos, e Paulo, ele viu aquela oportunidade para pregar o evangelho a todas aquelas pessoas, independente da etnia que elas tivessem. E Paulo, então, o texto vai dizer que todos os dias ele estava ali pregando o evangelho àquelas pessoas. Não importava para Paulo se era magistrado romano, se era uma pessoa que era importante no império, se era um escravo, se era... Não era importante para Paulo a cor da pele, a crença da pessoa, o status social. Não, Paulo pregou o evangelho independente da situação daquelas pessoas, da situação social daquelas pessoas. Isso nos ensina que a pregação ela é para todas as condições sociais. Antigamente, por exemplo, já teve uma época em que falavam que, numa época em que o cristianismo, que tinha escravidão, por exemplo, que o cristianismo era a religião dos senhores, por exemplo, de escravo. Não, o cristianismo é a religião de todos, independente da condição que essa pessoa viva. O cristianismo é para todos. Jesus morreu por pessoas de todos os países, línguas e nações, aquilo que está escrito em Apocalipse, né? Que todas as pessoas de toda a língua, toda a nação virão adorar a Cristo. E Paulo, então, sabendo disso, ele levou o evangelho.